bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dice Zone. Hoje eu, Matheus, com Giovanni, aqui para fazer mais um vídeo na nossa série, o Learning Zone. Então hoje a gente vai explicar um pouco, mostrar como é o jogo, um jogo um pouco controverso, né? Um jogo que deu o que falar quando lançou. Pega aí, Giovanni. Tem gente que odeia e eu não conheço ninguém que ame. Então, Age of Sigmar é o jogo que substituiu o Warhammer Fantasy, certo? Substituiu, né? Descontinuaram o Warhammer Fantasy e entrou a linha Warhammer Age of Sigmar no lugar. Então, muita gente critica o jogo porque o manual tem 4 páginas. Então o jogo ficou deveras simples e talvez até um pouco banal, mas a gente vai mostrar um pouco como é que é, para ver se realmente é isso mesmo, se o jogo é tão ridículo, tão banal, ou se dá para se divertir, se dá para jogar, para ter uma partida legal, divertida, que eu acho que é o que dá para fazer. Se não desse, não estaríamos mostrando ele para você hoje. Diego. Só uma dica. A grande questão do jogo é a seguinte: nós tínhamos antes o conceito que era baseado em grandes guerras, com tese unidades juntas, né, formando batalhões, né? Batalhões assim sendo mexidos, e o conceito do jogo inteiro mudou. Agora eles voltaram a ter conceito mais do 40K, que é a base redonda, como você pode ver nessa peça aqui, eles usam uma base arredondada, que completa mais a movimentação, embora aqui entre o esquadrão, mas eles em unidades separadas, né? Modelos separados. Modelos separados, isso. Unidades dentro do batalhão. Então, isso deu muito problema, não pelo jogo em si. A controvérsia foi toda baseada naquele fato de que o grupo que jogava Fantasy não era muito um grupo que jogava o tipo de jogo que usa essa base individual de unidades. Gostava realmente da movimentação em trails, como era o 20 contra 20. Sim. E esse normalmente é o pessoal, como era o público-alvo, esse pessoal começou a reclamar. Só que vamos dar uma olhada agora mais no jogo, e vamos ver o que é de bom. É isso aí. E aí fica a critério de vocês com o que a gente mostrar aqui, se vocês acham que o jogo vale a pena, se não vale a pena. O fato é que as minis são muito bonitas, isso é indiscutível, e é isso aí. Vou mostrar um pouco mais para vocês agora. Bom, o Warhammer Age of Sigmar coloca você no comando de uma força de poderosos guerreiros, monstros e máquinas de guerra. Esse é o manual, tá? Na verdade são apenas 4 páginas. Esse é bem curtinho e a gente vai explicar um pouco das regras agora. Para você começar a jogar, então primeiro você precisa ter uma coleção, ou qualquer que seja, uma coleção de miniaturas, né? Por exemplo, essas aqui. Tá? O seu exército pode ser o quão grande você quiser, ou pode ser simplesmente um modelo. Você pode colocar somente um modelo em jogo, se for de sua vontade. Todos os modelos e todas as miniaturas, suas regras estão descritas num War Scroll. O que é um War Scroll? Isso aqui é o War Scroll. É a ficha do personagem. No caso, esses são os Retributors, que são esses caras aqui. E vocês podem ver, em War Scroll tem o quanto ele move em polegadas, a quantidade de wounds que ele tem, que é o que ele pode tomar de dano até morrer, a bravura, que seria uma liderança, um teste de moral, algo desse tipo, e o save. E aqui tem as armas dele, né, e os stats das armas, além das habilidades e das keywords. Tá? Então, o War Scroll é onde você encontra todas as descrições e as habilidades das suas unidades. Os modelos, eles lutam em unidades. As unidades podem ter somente um modelo, por exemplo, no caso de heróis, são unidades compostas de um modelo só, ou unidades compostas de mais modelos. Para uma unidade ser caracterizada como unidade, para um grupo de modelos ser caracterizado como unidade, eles têm que andar em coerência. O que é a coerência? É uma distância máxima entre um modelo e outro.
No caso, no Age of Sigmar, é de 1 polegada entre um e outro. Então essa distância que está entre um e outro é a coerência e que eles têm que sempre manter essa distância para se caracterizarem como uma unidade. Além das miniaturas, o que a gente vai precisar para jogar o Age of Sigmar? Dados, no caso D6 somente, e uma trena para medir as distâncias, medir coerência, etc. O jogo é todo em polegadas, né? Então é importante você ter uma trena que tenha as polegadas, né? Além das miniaturas, dados e trena, é lógico que você precisa de um campo de batalha, um battlefield, uma mesa de jogo, né? O manual diz que pode ser qualquer formato, qualquer tamanho, contanto que seja maior do que um quadrado de 3 por 3 pés, ou seja, 120 centímetros não, 90 centímetros, 90 por 90, né? Então, por exemplo, essa mesa que vocês estão vendo agora é uma mesa oficial de jogo da Games Workshop que tem 4 por 6, tá? Então ela tem 1,20 m por 1,80 m. É lógico que para jogos menores é melhor você pegar uma mesa menor para não desperdiçar metade do seu tempo andando pela mesa, já que o jogo é mais voltado para close combat do que tiro. 1,20 m fica ótimo. Excelente. Uma mesa de 1,20 por 1,20 para um jogo pequeno é perfeitamente razoável. Além da mesa, você precisa de cenários, terrenos, né, que você coloca na mesa para ficar ter obstáculos e etc. né, no jogo, que você pode organizá-los na mesa da forma como você quiser, cenograficamente, ou o manual te dá uma forma aqui de como utilizar, por exemplo, uma tabela que você pode rolar para cada quadrante da mesa para ver quantos terrenos você colocaria nesse quadrante. Além disso, o que é muito interessante no Age of Sigmar é essa tabela de habilidade dos cenários. Então, depois de colocar os cenários, a gente joga um D6 para cada um e vê o que ele é. Ele pode ser, por exemplo, amaldiçoado, arcano, perigoso, místico e coisas desse tipo. Isso é bem legal, ter uma dinâmica para os cenários. Bom, depois de você montar a mesa, separar os armes e tudo mais, e você ter um oponente para jogar, é claro, existe o setup, a preparação da batalha. Como é que é essa setup? Cada jogador joga um dado. Então eu vou só para ilustrar para vocês. Eu jogo, tirei 3, Giovanni jogou e tirou 4. Então o jogador que ganhou divide a mesa em 2 partes iguais, como ele quiser. Então, por exemplo, ele poderia dividir nesse sentido assim, poderia dividir nesse sentido, poderia dividir 3 e 3 quadrados. Então ele divide em 2 partes iguais, da forma como ele quiser, certo? Então, após dividido, o jogador que ganhou essa rolagem, que foi o jogador que dividiu a mesa, escolhe o lado e começa deployando as suas unidades. O que é deployar? É colocar as suas unidades no seu território para começar o jogo. Não, diferente do 40K, que é o outro jogo da Games Workshop, o deploy do Age of Sigmar é alternado. Então, cada jogador, quem ganhou a primeira rolagem, começa deployando, e ele, então, deploy uma unidade, o outro jogador deploya uma. Deploy uma unidade, deploya outra. E vai alternando até que todos tenham terminado de deployar suas unidades. O jogador que terminou de deployar primeiro, ou seja, quem teve menos unidades e acabou o deploy antes, escolhe quem vai começar o primeiro turno de jogo. Então vamos agora a como funciona os turnos do jogo. Existem algumas habilidades descritas nos War Scrolls das unidades que são pre-battle abilities. São habilidades que ocorrem antes do primeiro turno do jogo. Então, se você tiver no seu War Scroll alguma habilidade desse tipo, ela acontece antes da primeira fase do primeiro turno. Após terminar o deploy, cada jogador, cada lado, tem que escolher uma unidade, na verdade um modelo, para ser o seu herói.
Normalmente é bom você escolher unidades que tenham a keyword Hero, porque essas unidades elas têm Command Abilities. São habilidades que ocorrem na Hero Phase, que é a primeira fase do turno, né? Então, essas habilidades estão descritas no War Scroll e normalmente elas dão algum benefício para o exército, coisas desse tipo, bônus. Só que se não tiver descrito nada no seu War Scroll, existe uma Command Ability genérica, que é o Spine Presence. Então, se você escolher um herói que não tem Command Ability nenhuma, você sempre pode usar a Command Ability genérica do Rulebook. É na Hero Phase que os poderes místicos e mágicos funcionam. É verdade. Então, se você tem algum Wizard, algum que pode jogar uma magia, é nesse momento que ele vai ter que fazer esse teste. É verdade. Lá no final a gente volta para as magias e explicar como é que funcionam as magias. Acabada a Hero Phase, vamos para a Movement Phase, que é a fase onde o jogador pode, ele não é obrigado, mas ele pode mover todas as suas unidades, né? O quanto a unidade move está descrito no seu War Scroll. Então, por exemplo, esses caras que são os Liberators, eles movem 5 polegadas. Então, no movimento dele, o jogador vai lá, mede 5 polegadas com a trena e anda com eles. O Age of Sigmar, entretanto, tem uma controvérsia. Ele diz que as medições entre o movimento e, por exemplo, distâncias entre unidades devem ser feitas da ponta mais próxima do modelo à ponta mais próxima do outro. Então, por exemplo, aqui no caso seria a ponta do escudo contra a ponta do chifre aqui desse cara. O que gera situações um pouco inusitadas. Por exemplo, você poderia posicioná-lo assim e a ponta mais próxima seria isso. Você poderia ganhar alguma distância com isso. Além de gerar possibilidades de você ficar com base sobre base, para colar a ponta mais próxima com a outra, o que não é muito legal, até porque a maioria das bases são estilizadas e cenográficas, etc., que os jogadores não gostam muito. Então, para esse vídeo aqui, a gente vai utilizar a medição da base mesmo, o que é o normal da maioria dos wargames, e não atrapalha em nada também fazer o Age of Sigmar medindo da base, contanto que as distâncias sejam corretamente medidas. Isso não atrapalha em nada e até agiliza, certo? E aceitas pelo seu adversário. Lógico. A alteração pode ser aceita pelo adversário e é melhor você jogar assim. Lógico. Então o jogador termina de mover as suas unidades, lembrando que elas sempre têm que acabar a 1 polegada um do outro, que é para manter a coerência. Exatamente assim. Algumas unidades elas têm flying, por exemplo, esses caras. O que é o flying? Ele pode mover sobre outras unidades e sobre terreno, o que unidades normalmente não poderiam fazer, não poderiam atravessar modelos. Então, o cara que tem flying, ele pode passar por cima voando sem problema. Se a sua unidade não tem a pretensão, se você não tem a pretensão de atirar, no caso, se você não tiver nenhum chute em ataque, por exemplo, ou se você não tem a pretensão de carregar, no caso, se você acha que seus inimigos estão muito longe, você pode correr com as suas unidades. Como é que é feito a corrida? Você joga um D6 e adiciona essas polegadas ao movimento dele. Então, se ele moveria 4 polegadas, mais 4, ele pode mover 8. Unidades que correram não podem atirar nem carregar no mesmo turno. Terminada a Movement Phase, entra a Shooting Phase, que é a fase de tiro, onde as unidades, se elas tiverem, elas podem atirar as chamadas Missile Weapons, exatamente. Que, por exemplo, os Prosecutors, que são esses caras alados, eles têm Missile Weapons, que eles podem jogar os martelos têm alcance 18. Então todos os Missile Weapons têm um alcance, e aí tem o resto do profile da arma. Quantos ataques ele faz, quanto ele precisa para acertar, to hit, quanto ele precisa para ferir, to wound, se tem range ou se tem damage.
O Turn It to Wound, Range, Damage, a gente vai explicar mais pra frente na aplicação do dano e dos ataques. Então, só para vocês saberem, na Shooting Phase é a fase onde as unidades que têm Missiles, Missile Weapons, atiram elas, contanto que você tenha alcance. Vale lembrar que o jogo, assim como o 40K, na 7ª edição, permite que você meça tudo previamente. A pré-medição é permitida. Então, por exemplo, antes de declarar qualquer coisa, você pode medir, ver se tem alcance, e aí você declara. No caso, 18, você pode ver que é muito mais do que a distância entre eles dois. Então, ele poderia atirar aqui facilmente, sem problema nenhum. No final, acabada a Shooting Phase, vem a Charge Phase, em que o jogador declara as unidades que ele tem a pretensão de carregar, contanto que ela não tenha corrido no mesmo turno. Para fazer isso, ele pega uma das unidades, então qual unidade você deseja carregar? Ele não pode porque ele correu, então você poderia carregar qualquer um deles. Lembrando também que para você declarar carga, a unidade tem que estar a 12 polegadas suas. Ou seja, por mais... Por quê? Porque a carga, você rola 2d6 e essa é a distância que você pode aproximar do seu inimigo. Então o máximo que você tira em 2d6 é 12. Se você está mais de 12, você nem pode carregar porque você não vai conseguir chegar. Na verdade é 12,5, porque ele diz que para você ter sucesso na carga, você tem que parar a meia polegada da peça adversária. Uma coisa que a gente não abordou também é importante lembrar é o seguinte: existe esse jogo que eles chamam de retreat. Sim. Se eu estiver até, digamos, 3 polegadas de uma peça adversária, para eu me mover para fora dela, eu não simplesmente movo, eu fujo, que é o retreat. Se eu der retreat numa unidade, eu não posso carregar também no próximo movimento, nem atirar, porque toda a minha ação foi gasta me movendo para longe dessa unidade. É verdade. Você não pode nem atirar nem carregar. Nem atirar nem carregar. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos carregar com essa unidade para cá. Então beleza, então você rola 2d6 e vê a distância 6 e aí você mede. Se tem 6,5 até, no caso aqui como a gente está fazendo, até a ponta da base do modelo adversário. Eu botei 6,5 e eu vou medir da peça mais próxima, porque ela também Exatamente. Também que, como você pode ver, tem 6,5. Embora a cabeça atrapalhe um pouco, tem 6,5. Uhum. Então ela pode chegar até aqui sim. Isso. E aí você move todos os outros. Os outros movem 6. Isso. 6,5 foi só para te ver se tinha Sim, carga. sim. Sempre mantendo a coerência. Tinha 1 polegada, né? Já está trabalhando. Beleza. Então, assim você realiza uma carga e na Charge Phase, na fase de carga, você declara a carga em todas as unidades que você deseja. Então aqui para simplificar, só para mostrar para vocês, é assim que foi feita a carga. Vamos só fazer essa para mostrar agora como é que funciona a Combat Phase, que é a próxima fase. Na Combat Phase, o jogador que tem o turno escolhe uma das suas unidades que está presa em combate. O que é a unidade presa em combate? Na verdade não existe Locked in Combat, presa em combate. É para 3 polegadas de uma em Combat Range, vamos dizer assim, em situação de combate, que é caracterizada você estando a 3 polegadas de um inimigo. Então, no caso aqui, nesse pequeno exemplo, só tem eles dois. Então, o jogador que jogou nesse turno, no caso foi o Giovanni aqui com os Liberators, ele escolhe bater com os Liberators primeiro. E aí, depois dele realizar todos os ataques, que a gente vai mostrar como é que faz, o adversário, mesmo que não seja o turno dele, escolhe uma das suas unidades no combate e realiza os ataques dele. E assim vai alternadamente até todo mundo não ter onde bater. Talvez essa seja a parte mais tática do jogo. Por exemplo, digamos que essas 4 unidades estejam em combate. E vamos supor que o turno, como a gente está fazendo, seja dos Stormcast Eternos. Então, o jogador dos Stormcast, no caso aqui o Giovanni, ele escolhe qual unidade ele quer bater primeiro.
Então vamos supor, que é o caso aqui, que essa unidade aqui não seja tão forte e que não tenha muita chance de matar ele, mas que ele seja muito forte e que tenha a chance de matar esses caras. Então, se é o turno dos Stormcasters, é melhor você escolher eles baterem primeiro para tentar matá-lo antes dele bater, certo? Então, aí que vem um pouquinho da tática do jogo. Então, vamos supor, ele bateu com os Stormcasters e aí deu bastante dano nele, a ponto de quase matar, mas não matou. Depois dele bater com os Stormcasters na Combat Phase, no caso os Liberators aqui, é o turno do jogador do caos. Então, aqui eu deveria escolher entre essas duas unidades para bater. Não teria por que eu escolher ele, porque todo mundo que já bateu, que pode bater nele, já bateu. Então aqui, no caso, a minha escolha no turno do oponente seria melhor fazer aqui, tentar bater com eles antes dele poder bater, porque as unidades vão batendo alternadamente. Então aí que vem um pouquinho das decisões que podem influenciar no resultado do jogo. E essa decisão aqui de quem bate ou não no combate, eu considero uma das mais importantes do jogo. O combate, ele é feito, quando você escolhe a unidade para bater, o combate dela é feito em duas partes. A primeira é o piling, que você move 3 polegadas adicionais. Então você se aproxima para poder bater mais ainda. É importante você lembrar o seguinte, já que você pode fazer esse movimento meio que híbrido, pegue as unidades mais próximas para dar a volta nas outras peças, enquanto as outras conseguem chegar quase base a base, para todo mundo poder bater. Sim. Porque até as armas de melee, elas têm alcance. Em geral é 1 ou 2 polegadas. Então se você deixa, por exemplo, esse cara aqui atrás, se ele não tem 1 polegada aqui entre a base dele e o inimigo, ele não poderia bater. Então por isso que essa jogada de você dar o piling para tentar colar o máximo de modelos possível é interessante. Então depois de feito o piling, e aí vai para a resolução dos ataques. Como é que é a resolução dos ataques? Vamos só garantir aqui, ó, só realmente esse cara que não está, então ele não participa, resolução do ataque seguinte, vou escolher essa unidade para facilitar. Isso, que já é o combate dela. Você olha no War Scroll, vê quais armas ela tem. No caso, os Liberators tem só os Warhammers. Então, alcance 1, como a gente falou, cada um dá 2 ataques. Então são 4 bonecos batendo, vão ser o total de 8 ataques. Cada ataque você pega um dado e joga para acertar no 4 ou mais, que é o to hit. E fere, para cada acerto que você fez, você fere no 3 ou mais, que é para ver se o dano entra. Exato. Vamos já fazer aqui para mostrar como é que é. Só uma coisa, essa unidade aqui, ela tem um sargento, que é o Liberator Prime. Ele bate um ataque a mais. Exato. E eles têm alguma habilidade do tipo rerolar ataques? Sim. Se qualquer unidade, qualquer modelo dessa unidade, se assinar um inimigo, você pode dividir os ataques entre unidades. Sim. Se assinar um inimigo com característica de 1, 5 ou mais, no caso o HQ não Sim. tem, você soma 1 na rolagem de to hit. Então ele acerta no 3 ou mais e fere no 3 ou mais. Além de rerolar os saves que você tira 1 no dado. Mas no caso. tem um escudo. Sim. Então vamos lá. Vamos fazer os ataques deles. São, como a gente viu, 2 ataques, 2 ataques, 2 ataques. E esse que é o líder, mais 3, então 9 ataques. Acertando no 3. Então, foram 9 dados. Só 2 erraram. Todos esses aqui acertaram. Para cada acerto, agora o Giovanni vai rolar para ferir o meu Lorde. Então, fere no 3 ou mais, então só feriu só 6 ataques. E aí, para cada ferimento, agora eu rolo um save no meu cara, no meu Lorde. As armas, elas têm uma característica chamada range, que seria perfuração ou... seria a perfuração. o que perfuraria a armadura, algo desse tipo. Então, no caso dos Liberators, é range traço. Então, eles não têm perfuração de armadura. Tem unidades, por exemplo, que tem -1 ou -2. Significa que o oponente
tem -1, -2 na rolagem de armadura. Então, esse Chaos Lord no Juggernaut tem que fazer 6 saves, que ele tem save de 3 ou mais. Então, rola aqui e falhei um dos 6, todo o resto tirei 3 ou mais e passei. Então, para cada falha, ele toma um wound. Ele tem 8, então, como eu falei para vocês no início do vídeo, a quantidade de wounds do modelo é o quanto de dano ele pode tomar até morrer. Então, no caso, ele já tomou 1. Quando ele tomar 8, ele morre e é removido de jogo. Então, depois deles baterem, aí eu escolheria uma unidade minha para bater. Então, fazendo os ataques dele. O Juggernaut, que é a montaria, dá 3 ataques. Vou fazer aqui 3 ataques do Juggernaut. Ele acerta no 3 ou mais, acertou todos, e fere no 3 ou mais. Mas, assim como os Liberators, também sem range e dando 1 de dano só, normalmente. Então, vai lá, ele tem que fazer 2 saves de 4 ou mais. Passou nos 2. Aí o Lorde, o cara que está montado, bate 3 ataques também. Ele acerta no 3 ou mais, mas eu sou péssimo nos dados e errei os 3 ataques. O que é interessante só comentar aqui é que ele dá D3 wounds, D3 de dano. Ou seja, para cada dano que entrasse, se eu tivesse acertado, tivesse ferido, ele não tivesse feito save, eu rolaria um D3 para dar a quantidade de dano. Então, como é que é um D3? D3 é simplesmente um D6 dividido por 2. Ou seja, 1 e 2 vale 1, 3, 4 vale 2, 5, 6 vale 3. No caso, se eu tirei 5, daria 3 de dano. E um Stormcast Liberator, que só tem 2 de dano, morreria direto. Mas não foi o caso aqui, porque eu errei todos os ataques, eu sou um bosta. Vamos dar um exemplo aqui de como seria uma situação de 2 ou mais possíveis alvos, targets. Então, supondo que seja o turno dos Liberators e eles estivessem engajados com essas 2 unidades. Os modelos, se eles têm mais de 2 alvos, 2 ou mais alvos, eles podem dividir os ataques dele. Então, por exemplo, no caso, o campeão e esse cara aqui, ele está a 1 polegada dos 2 alvos. Ele poderia ou dar todos os ataques aqui, ou todos aqui, ou simplesmente dividir. Esses 2 só estão a 1 polegada desse cara, então eles só poderiam mesmo bater aqui. Já esse cara está a mais de 1 polegada do Lorde, mas está a 1 polegada dos Nurglings. Então ele só poderia bater aqui. Então esse é o tipo de situação que ocorre em combates com mais de uma unidade. No caso, você resolve igual, só você diferencia quem pode bater em cada unidade, tendo a possibilidade de dividir os seus ataques, no caso de ter 1 ou mais alvos, 2 ou mais alvos. Só para vocês saberem também como é que funciona a alocação de wounds. Vamos supor que esse Lorde tenha dado 5 wounds. No caso, cada wound dando 1 de dano só. Então, ele daria 5 de dano nessa unidade de Liberators. O controlador dos Liberators não pode colocar 1 de dano aqui, 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 deixando cada um com 1 de vida e todos vivos, no caso. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque a regra de alocação de wounds diz o seguinte: uma vez você tendo colocado o wound no primeiro modelo, você tem que continuar colocando nele até que ele morra ou que acabe o total de wounds que você tem que alocar. Então, por exemplo, no caso que eu falei, de 5 wounds, se o Giovanni decidir colocar primeiro nele, ele vai tomar 1, mas ele tem 2 de vida, então não morreu. Tomou o segundo, morreu. Ainda tem 3 para alocar, então você colocaria nesse. Tomou 1, mas ele tem 2 de vida. Tomou o segundo, morreu. E aí você poderia colocar o último em qualquer boneco e ele não morreria, porque cada um tem 2 de vida. Então, é assim que funciona a alocação de wounds. Acabada a Combat Phase, ou seja, se ambos os jogadores não têm mais unidades para bater, ocorre a última fase do turno, que é a Battle Shock Phase. Na Battle Shock Phase do jogador, isso é curioso,
os dois jogadores têm que fazer teste de Battle Shock. Então, mesmo que seja o turno só dos Stormcast, por exemplo, tanto as unidades dos Stormcast quanto as unidades do Caos que perderam um ou mais modelos têm que fazer teste de moral, Battle Shock. Como é que é feito esse teste? Para cada modelo que a unidade perdeu, usando o exemplo que a gente deu aqui há um tempo atrás, vamos supor que esses dois tenham morrido. Para cada modelo que morreu, o jogador vai jogar um dado e adicionar esse número, o número de modelos mortos a esse total. Então o Giovanni vai rolar para ver aqui o exemplo. 1 mais 2, 3. Se não ultrapassar a bravura da unidade, nada acontece. Perfeito. Mas digamos que ele tenha tirado 6. Mais 2, 8. Quanto é a bravura deles? 6. Eles tomariam 2 unes a mais. Não? É um pouquinho diferente aqui. É pior. Se passou em 2 pontos, por cada ponto que passa, remove um eu modelo. tenho que escolher uma unidade, um modelo da minha unidade, para fugir desse modelo altamente tirado do campo como uma baixa. Então o modelo, mesmo que ele tenha 50 unes... Mesmo que tenha 50. Ou seja, se eu passei por 2, eu vou ter que escolher esses 2 para recuar. Uau. Só que eles não continuam na mesa, eles são retirados dos jogos como baixa. Eles fugiram mesmo covardes, chorando. Fazendo que a unidade tenha sido reduzida de 5 pessoas para uma só. 2 pela morte, 2 por terem corrido. Ou seja, o Battle Shock é perigoso nesse jogo. Principalmente se você tem Bravery, bravura baixa, como é o caso desses caras, que é 6. Bem baixo, na verdade. Né? E não assume que você vai morrer tão rápido assim. É verdade. Então, ao final da Battle Shock Phase, termina o turno do primeiro jogador. E aí então vai o turno do segundo jogador. Só que nos turnos subsequentes, no segundo turno em diante, cada jogador rola um dado no início do turno. E aí quem tirar o maior, caso eu tirei 6, o Giovanni tirou 5, escolhe quem vai primeiro no segundo round de jogo e nos rounds sucessivamente. Mais alguns detalhes sobre o jogo, no caso, o que não ocorre muito, porque o jogo é mais voltado para melee, mais para close combat do que para tiro, mas é o cover. Sempre que você está atirando e tiver algum terreno, alguma unidade transpassando o tiro, o cover é muito simples. A unidade alvo tem mais 1 no save. Então acabou. Tem uma pirâmide, tem uma pilastra, tem uma unidade, tem um matinho na frente. O meu save, que era 3, passa a ser 2 ou mais. Tá? Então o cover é simplesmente isso. Bom, vamos voltar então ao que a gente falou lá na Hero Phase, que são as magias. Né? Todo Wizard, toda unidade que tenha a keyword Wizard no seu War Scroll, pode fazer magias. Em geral, as magias são descritas no próprio War Scroll, ou você tem 2 magias genéricas aqui no Rulebook, que são o Arcane Bolt e o Mystic Shield. Toda magia tem um casting value, né? 6, no caso aqui 5. Então, o mago, quando ele for realizar a magia, ele joga 2 dados e tem que tirar mais do que o casting value. Um mago oponente pode tentar despelar a magia, pode tentar anular a magia, contanto que ele esteja a 18 polegadas, e aí ele também joga 2 dados e tem que tirar mais do que o cara que fez a magia tirou. Então, quanto mais você tira para fazer a magia, melhor, porque é chance de você ser bem sucedido no casting value e diminui a chance do oponente anular a sua magia. E aí você resolve a habilidade como descrita na magia. Bom, galera, dá um like, assina o canal e curte nossa página para ficar ligado em mais vídeos aqui do Dice Zone.